Olha, eu quero nesse momento saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele é o tema central de tudo que está sendo feito aqui. Os louvores, as crianças, né? O ministério aqui, as irmãs, os irmãos. Louva a Deus por essa igreja. Conheço o pastor Getúlio há muitos anos. E a gente se encontrava no centro de São Paulo, lá na Praça da Sé, Praça da República, Praça Antônio Prado e a Praça Ramos Azevedo, que era o antigo MAP, né? E até hoje a gente continua com esse mesmo propósito: pregar nas ruas, praças, dentro dos meios de transportes, onde tiver a possibilidade, devemos abrir a boca e transmitir essa mensagem. É assim que diz a Bíblia: abre a tua boca e eu te encherei. Nós temos que abrir a boca. Tocai as trombetas em Sião e perturbai os moradores da terra. Está escrito. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele quer que nós sejamos porta-vozes do seu reino. Como foi lido aqui em Romanos, né? 10 e 17. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se Deus não os enviar? Então a igreja foi enviada por Deus. A igreja foi levantada por Jesus para isso. Ser portadora da palavra. Eu quero falar sobre esse assunto nesta noite. Ser missionário não é um ato de vaidade, de estrelismo, para que ele seja o foco das atenções. Não, o foco das atenções é unicamente Jesus Cristo. Porque Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Se façamos missões, é porque o Senhor nos deu a graça de nós sermos enviados por Ele. Não foi isso que está escrito? Não fosseis vós que me escolhesseis a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi para isso que Cristo nos escolheu. Produzem frutos, não é verdade? Então eu quero falar nessa noite sobre missões. Eu vim com outra mensagem, na hora que ele falou de missões, então eu já mudei os textos aqui. Mas Deus está conosco e a palavra dele vai ser projetada para a única glória dele. Por que eu falei para a única glória dele? Porque Jesus diz: a minha palavra é espírito e vida. Então tudo que vai ser ministrado aqui nesse culto é para nos avivar a nossa fé, alimentar a nossa fé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E tudo que vai ser expresso está registrado nesse livro sagrado que nós temos, o mundo todo tem, a Bíblia. Jesus diz em João capítulo 5, verso 39: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e vocês encontrarão nelas a vida eterna. Então tudo que nós vamos pregar ou expressar, vamos mentalizar o que está na Bíblia. Vamos ver os crentes de Bereia. Quando Paulo, os apóstolos pregavam, os crentes de Bereia não aceitavam qualquer tipo de pregação, não. Eles examinavam na luz da Bíblia para ver se aquilo que Paulo estava pregando, os apóstolos, era de acordo com a Bíblia, com a palavra. Se não fosse, eles iam questionar a palavra. E tem que ser assim mesmo. A Bíblia diz: examinai os espíritos para verem se procedem de Deus. Não podemos aceitar qualquer pregação, qualquer manifestação. Temos que fazer uma análise, filtrar o que nós estamos ouvindo. Tem que filtrar. Amém? Convido os amados para que nós nos levantemos, só para termos um texto da Bíblia. Iniciarmos aqui a ministração da palavra, focando sobre missões. Aonde se faz missões? Aonde Deus envia os seus mensageiros? Vamos saber. Jeremias capítulo 5 e o versículo 1. Jeremias. Nós vamos ler texto do Velho Testamento e do Novo. Missões se fazia no Velho e fazia no Novo também. Ok? Jeremias 5 e o verso 1. Todos acharam? Amém? Está registrado as seguintes palavras: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratica a justiça
e que busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Continuando. Ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os seus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces, mais do que uma rocha, e não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, esses são os pobres, são os loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Só até aqui, os irmãos podem se sentar. Queridos, na luz da Bíblia, nós sabemos que Jeremias foi um dos grandes profetas de Deus. Isaías, Ezequiel, Daniel, os grandes profetas. E Deus deu uma ordem para Jeremias. Vamos ir agora. Vai e volta aonde? As ruas de Jerusalém. E buscai pelas suas praças, para ver se achais um homem só, isso é uma multidão, que pratique a justiça e que busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Jeremias foi fazer a obra, só que ele ficou decepcionado com a reação daquela geração da sua época. Eles não atentavam para a verdade, não quiseram receber a correção. Jeremias então ficou indignado e falou assim: esses são os pobres, são os loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. A nossa geração do século XXI não sabe a realidade desse Deus, os valores da palavra de Deus. O que está em alta hoje no mundo moderno é a inteligência artificial, mundo virtual. Os jovens ainda são experts no mundo virtual, ou não são? Nas redes sociais, internet, são experts, mas na Bíblia eles não entendem nada. Aí Jeremias falou assim: esses são os loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Eu digo louco, está aqui na Bíblia. É uma loucura ignorar essas palavras e não dar crédito ao que está escrito. Como diz Jeremias, aliás, Isaías: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eis que não fizemos dele caso algum, e não vimos beleza nele para que o desejássemos. É Isaías 53, né? Isaías 53. Se naquela época da idade da pedra, há mais de 2.700 anos atrás, que foi escrito esses textos, aquela geração que não tinha agora que nós temos hoje, não tinha energia elétrica, não tinham naves espaciais, não tinham internet, ou seja, não tinha essa globalização que nós temos hoje no século XXI. Eles não tinham nada de atração como nós temos hoje. Acho que até o toalete deles, o banheiro, não tinha nem descarga para dar. Era na base da privada, que não tinha assim. Hoje você vai no shopping center, num lugar moderno, você faz as suas necessidades e a descarga automaticamente ela... tudo digital. Estou dando um exemplo. Se aquela geração não gostava de ouvir essas palavras, Jeremias diz: não quiseram voltar. Tu feriste-os e não lhes doeu. Não doeu na consciência os seus pecados. Não quiseram voltar. E para não ser muito longo esse texto, vamos para Jeremias, no capítulo 6, verso 10. Aí na mesmo livro. Olha só a dificuldade do profeta. Ele chamou eles de loucos e pobres, né? E é mesmo. Olha aqui, está aqui escrito. Jeremias capítulo 6, verso 10, está registrado a seguinte palavra: a quem falarei e me comunicarei para que se ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, tampados, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Na sua vida. Que coisa impressionante, hein? Aquela geração da idade da pedra
não se sentiam bem com essas palavras. Ela fala a eles o quê? Coisa vergonhosa. Está na sua Bíblia. E mais o que? Não gostam dela. Agora eu pergunto, e essa geração do século XXI? Será que gosta dessas palavras? Será que aplicam nas suas vidas essas palavras? Vive uma vida conectada com o verdadeiro Jesus? Por que eu falei da vida conectada? Porque Jesus falou isso. Mateus, capítulo 18, verso 18, seria na sua Bíblia. Mateus 18, verso 18. Jesus Cristo disse explicitamente: em verdade eu vos digo, que tudo que ligares aqui na terra, será ligado no céu. Mas o que tu desligares aqui na terra, será desligado no céu. A maioria da sociedade, mundialmente falando, estão desligados de Deus, desconectados. Claro, está escrito que ligares na terra, será ligado no céu. E um dia alguém falou assim para mim, mas que negócio de céu, ligado no céu? Estranho para eles, né? Aí eu disse para essa pessoa, qual é a oração que todo mundo ora em qualquer religião? Até católica ou outras religiões. Pai Nosso que está onde? Na Igreja Universal? Na Igreja Católica? Na Igreja dos muçulmanos, dos budistas ou dos xiitas? Não está escrito nada disso. Dos romanos? Não. Pai Nosso que está nos céus. Todo mundo sabe orar. Ora de boca cheia. Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. É isso? Seja feita a sua vontade. Aonde? Assim na terra como no céu. Então a terra está aí um planeta de evangelizar. Grande é a seara, diz a Bíblia, mas são poucos os ceifeiros. A terra está cheia de pessoas precisando ouvir essas palavras. Mas como ouvirão se não há quem prega? E como pregarão se Deus não os enviar? Deus enviou Jeremias. Jeremias vai às ruas de Jerusalém, vamos ver agora, e buscai pelas suas praças, para ver se achais um homem que pratica a verdade e a justiça, e eu lhe perdoarei. Deus é tão amoroso que Ele quer perdoar todo pecador que se humilha a Ele. Pode ser na casa, pode ser na rua, deixa num evento, né? Com tudo ali esquematizado, né? Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão e a multidão, né? Vem, não aceita Jesus. Quem é nós para aceitar Jesus? Quem sou eu, Vladimir? Quem sou eu para aceitar Jesus? Eu nunca li na Bíblia que os apóstolos, Pedro, Tiago, Paulo, faziam apelo para aquela multidão. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, eu aceito, eu levante a mão. Já leu quando Pedro pregou para 3.000 vidas? 3.000. Pedro não fez apelo. Só você lá em Atos. Pelo contrário, aquela multidão que fez apelo para Pedro e os apóstolos. Eles disseram assim: senhores, o que devemos fazer para sermos salvos? Chorando e angustiado que o pecado foi confrontado com a palavra de Pedro, do Espírito Santo. E o povo sentiu um impacto. O que devemos fazer para ser salvos? Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é isso? Sem arrependimento não há perdão dos pecados. Sem arrependimento nós não podemos ter acesso ao Senhor. O homem tem que nascer de novo, ser gerado de novo. E quem pode gerar? A palavra, o Espírito. Sabe o que Paulo falou? Acho que em Gálatas capítulo 4, verso 19, para você ler. Paulo sempre foi um grande missionário, um grande apóstolo. Não se explicará que a gente vê hoje nas mídias, diz que é apóstolo, que comunidades deles. Paulo foi um grande apóstolo, sabe por quê? Olha o que Paulo falou em Gálatas 4,19. Filhinhos, de quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Leia ela para mim. Paulo sentia dores de parto, espiritualmente falando, para gerar o verdadeiro cristianismo naqueles que ouviam. Não era alergia na chupeta, não, era a palavra do poder. Paulo diz assim: a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, que penetra na divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. Por isso que a maioria não suporta o Evangelho. Ela é uma espada de 2 fios. Não é para massagear o ego dos pecadores, é para quebrar o orgulho, quebrar a hipocrisia, ferir. Mas diz Jeremias: tu feriste-os, mas não lhes doeu. Lembra? Mas quando a palavra é pregada pelo poder de Deus, ela vai fazer efeito.
Operando Deus, quem impedirá? Tanto para a salvação como para a condenação, sabia? Ela não vai voltar vazia. Não está escrito lá em Marcos, no capítulo 15, verso 16? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está o quê? Condenado. Nós temos que pregar, em tempo e fora de tempo. Deus vai fazer a obra através da palavra, tanto para salvar como para condenar. Ela não é outra vazia. Em João capítulo 12, no verso 47. Eu acho lindo o que Jesus falou aqui. João 12, verso 47. Para você ver. Vai ter ali agora. Ouça o que Jesus diz para aqueles que ouvem a palavra dele e não dão crédito. Não valorizam a palavra. E a sociedade de hoje não valoriza mesmo. Como aquela geração do passado. É para eles coisa vergonhosa. E não gostam dela. Não gostam? Olha aqui que Jesus falou. Por isso que eu admiro Jesus. Em todos os aspectos. Mas Jesus Cristo é o único rei que não depende de seguidores nem de súditos. Você gostando da palavra dele, crendo ou não, ela prevalece. Vamos ver o que Jesus falou? João 12, verso 47 está escrito. Disse Jesus: se alguém ouvir a minha palavra, como o mundo todo está ouvindo, através da internet, redes sociais, não é isso? Do Google, do Instagram, cheio de mensagem. Mas se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Se alguém rejeitar a minha palavra, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho pregado há de julgá-lo no último dia do juízo final. Ela vai se cumprir. Palavra do Senhor. Que Deus maravilhoso é esse, você diz, né? Nem ele julga quem não querer nele. Que Deus não é um carrasco. Deus ama o homem. Mesmo quando não crê, ainda dá uma chance para ele, uma oportunidade. Mas Deus não veio julgar, ele veio o quê? Salvar. Mas sem a palavra não há salvação. Não é assim que Cristo falou? Sem mim nada podereis fazer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de mim, viverá por mim. E o pão é a palavra do Senhor. E para isso o vazio da aula e alimenta a fé. Por que ela alimenta a fé? Porque Paulo falou isso em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Claro, a gente não tem sintonia com a palavra. Tem preconceito. Mas Jesus também disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora eu vim pregando no trem, no ABC, Marisa Bernardo. E quando eu vim encontrar com o irmão Geraldo, que é missionário também, nós estamos sempre juntos, nós estamos no Ministério das Próprias Clínicas. Nós pregamos ali todas as sextas-feiras. Só das clínicas, você sabe que é o maior hospital da América Latina. É uma cidade ali. E tem um setor que fica aquela multidão para receber atendimento médico. É médico na farmácia. Eu ligo o som, eu tenho uma caixinha de som, começo a falar, com calma, bem pausadamente, para não fazer poluição sonora. É um hospital, mas bem tranquilo. E digo assim para aquelas pessoas: vocês estão aqui me ouvindo no hospital, para achar que ele está aqui para perturbar o ambiente hospitalar. Aí eu digo assim: Jesus Cristo, jamais, quando a mensagem é pregada, ela só tem um objetivo: curar, salvar e libertar aquele que ouve pela fé. Aí eu leio aquele texto lá no Velho Testamento, Salmo 107, verso 20. Olha que diz o Salmo 107, verso 20, na sua Bíblia. E o Senhor enviou a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Aí eu falei: essas palavras que estão aqui era para te curar. Se você meditar nela e levar a sério, ela vai curar, vai te restaurar. Aí eu dizia assim: quantas pessoas vêm aqui, vai no hospital, receber assistência médica, não sabe se volta para casa, vai direto para o Instituto Médico Legal. Não é isso? Quem foi Edson Arantes do Nascimento? Pelé, o maior atleta do século. Ele era o maior atleta do século. Nenhum atleta chegou ao patamar do Pelé. Nenhum. Mas infelizmente ele está internado no Hospital Albert Einstein, que é um dos maiores hospitais do país, só entra milionário lá. Não era no Hospital do SUS, não.
Mas infelizmente ele morreu faz um ano que tem baixa sepultura. Aí entra aquela mensagem de Jesus: do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso que me faz ser um cristão e me envolver na obra do Senhor, porque um dia eu vou descer a sepultura, e eu quero estar preparado para descer a sepultura. Eu não quero morrer sem fruto, sem revelar diante do Senhor o meu desejo de servi-lo até o fim da minha vida. Por que eu falei desejo de servir? Paulo disse de servir a Jesus. Olha o que Paulo diz: não tenho nada por precioso nesta vida, contanto que cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. Paulo tinha uma carreira proposta, e no final da sua carreira ele falou: combati o bom combate, cumpri a carreira que me foi proposta e guardei a fé. Só me resta agora a coroa da vida, que o justo juiz me reservou, não somente a mim, mas a todos que esperam na sua vida. É por isso que nós somos cristãos, e queremos nos envolver na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Há um acréscimo na sua vida. Fosse fiel no pouco, por muito eu te colocarei. Agora, como diz o pastor Getúlio, se ele não produzir, não tiver fruto, como é que Deus vai limpar para ele produzir mais? Ele vai cortar, vai lançar fora. É assim que ele falou: eu sou a videira verdadeira. João 15, verso 1. E vós as varas, os ramos. Todo ramo que estiver em mim e não produzir, o meu Pai corta e lança fora. Mas aquele que produzir, meu Pai limpa, para que produza mais frutos ainda. Isso é uma verdade. Eu não falo de mim porque eu não sou ninguém, eu sou um velhozinho. Falo isso sem demagogia. Quando eu falei velhozinho, eu não faço um velhozinho mesmo. Sabe o que diz a Bíblia? Quem é o homem para que tu se lembre dele? Quem somos nós? Falando em velhozinho, nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil, ou epidemia. O simples mosquitinho do Aedes aegypti, se picar, a gente pode ser levado a óbito. Um mosquito mata um homem. E eu vi agora na Rede Globo que o exército brasileiro, foi convocado para combater o mosquito do Aedes aegypti. Foi ou não foi? Um exército, um mosquito, um inseto para nos levar a óbito. Por que esse orgulho de não trabalhar na obra do Senhor? Não é verdade, Senhor? Nós estamos vendo isso aqui agora. Mas quem tiver o Senhor pela fé, praga alguma chegará até a tua casa. O Senhor te guarda e te livra. Pisarão escorpiões e serpentes, mas não serão atingidos, segundo Jesus, e eu creio. Já são 48 anos que Deus me chamou para esta obra. 48 anos consecutivos. Isto é, não voltei para trás, não quero nem pensar em voltar. Porque diz a Bíblia: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Deus detesta covardes, gente que tem vergonha de avançar e está voltando para trás. E volta mesmo. Sabe quem voltou para trás? 70 discípulos de Jesus. 70 discípulos que conheciam Jesus, viram Jesus fazer os milagres. Eles viram Lázaro ser ressuscitado, mas chegou uma hora que eles não suportavam mais ouvir Jesus. Vamos ler junto esse texto? Logo eu vou dar as últimas pinceladas aqui. Abra nossas Bíblias no Evangelho de João, lá no Novo Testamento. Jeremias obedeceu, foi lá na praça, pregou. Mas olha o que está aqui escrito no Evangelho de João, capítulo 6, o verso 60. Se não me falar a memória. João 6, deixa eu ver se é isso aí. Eu muitos textos aqui na Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, o Senhor sabe de tudo, louva a Deus que Ele conhece os nossos corações e as nossas ações, os nossos pensamentos. Olha bem, João 6,60. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam e estavam ali descontentes, né?
Aí diz assim, no versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isso vos escandaliza-vos? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem os que não criam nele e quem os havia de entregar. No verso 65. Por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido. Amém? Ninguém pode vir a Jesus se pelo Pai não for concedido. Vamos ficar em concentração com a palavra. Vamos ficar em conexão com a palavra. Deus está nesse lugar. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Vamos dar crédito às palavras. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então continue meditando nessas palavras. Enquanto nós temos tempo, porque o tempo passa e não volta mais. Continuando. No verso 66, esse aqui é o ponto culminante. De discípulos, não é crente como eu e você. Ninguém sabe quem sou eu sou um velhozinho. Aqueles eram discípulos de Jesus, escolhidos a dedo por Jesus. Era ou não era? Vai ouvir. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Misericórdia. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e mais o que? Já não andavam mais com ele. Aí você vai ver a soberania de Jesus. Jesus não chamou eles de volta, deixou-os. E além de deixá-los, Cristo chamou os 12 mais chegados, que era a patente mais alta do cristianismo, eram os 12. Pedro, João, Tiago, André, Natanael, não eram os 12? Quem Jesus falou para os 12? Quereis vós também retirarmos? Retira-nos! Dizia Pedro: mestre, para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna e temos crido que tu é o Cristo, Filho de Deus. Essa dispensa é para mim, esse Souza aqui, ó. Se eu começar a vir, vai descer e falar assim para o Senhor: Senhor, é muito maçante de servir. A gente é zombado na rua, criticado. Eu não vou mais seguir o Senhor. Isso é apenas uma. O Senhor fala assim para mim: Souza, você está achando que é maçante de servir? Retira-te. Vai falar isso? Você falou isso para os 12 e eu. Você acha que eu sou queridinho de Deus? Deus não tem ninguém por queridinho, não, querido. Não quer servir, ele manda retirar. É claro. É uma honra servir o Rei do Universo. Você está achando que é pesado, que é amassante? Sim, querido, servir a Jesus não é amassante, nem sacrificial. É leve e solto. Sabe por que eu falei que é leve e solto? Porque Jesus não pode mentir. Ele é que falou isso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Está escrito. O pesado é você servir homens, servir políticos. Não quero entrar na questão aqui. Hoje teve uma passeada na Paulista, né? Silas Malafaia convocou multidões de crentes para fazer um manifesto. Aí nós estamos no Jornal da Rede Globo. Dia 8 de janeiro do ano passado, o mundo todo viu essa notícia, até lá no exterior. Os bolsonaristas, não estou julgando, a maioria é tudo crente, viu? Foram lá no Congresso Nacional em Brasília, arrebentaram com o Congresso Nacional, arrebentaram com o Judiciário, ou não? Estão tudo presos como terroristas. Pegaram 10, 15 anos de cadeia como terroristas. Se estivesse para o Evangelho, servir a Deus, estariam bem com a vida e vidas. Está vendo? Servir o homem que é o jogo pesado. Pegaram uma cadeia terrível, que foi provado, documentado, filmado, os caras quebrando tudo. Mas para o Evangelho não tem coragem, não. Eles não gostam de fazer a obra do Senhor.
Agora, para servir homens, isso onde é? Rapidinho para servir os homens. Vê se o Bolsonaro está preocupado com os presos lá. Até morreu uma defesa, morreu na papuda, na prisão. Será que ele pode ter a vida eterna se ele não morreu em nome de Jesus? Isso é tão real. A pessoa só serve políticos, homens, porque ele está na igreja. Esse é o nosso presidente. O Silas Malafaia e outros pastores que eu vi na televisão, todo mundo viu. Quando o Bolsonaro estava na igreja, pode ser a igreja da Lagoinha, Batista, a igreja Assembleia de Deus, eu vi isso na televisão, eu estou jogando. Chegava ele a comitiva dele no culto, hein? Falava do culto, no final da Lagoinha, a igreja Batista. Quando ele estava no Bolsonaro, a multidão dizia: mito, 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 todo mundo gritando do Bolsonaro. E o evangelho, eles se fecharam. E eles profetizavam assim: nosso presidente vai ser um evangélico, vai ganhar essa segunda etapa. Quem ganhou a eleição? Um ex-presidiário é que é o presidente do país hoje. Sabe quem é que eu estou falando isso? Deus não atende clamor de hipócritas, de interesseiros que não têm amor pela obra dele. A Bíblia diz, Paulo falou que nos últimos dias o homem amaria mais a criatura do que o seu Criador, que é bendito e eterno. É verdade ou não é? Pode alguém ficar até revoltado comigo. Tem gente que me odeia porque eu falo, mas eu estou falando fatos reais, não foi real. O Lula não era o ex-presidiário, hoje é o presidente. Por que o Lula não ganhou? Porque Deus não permitiu. A Bíblia diz: toda autoridade é constituída por quem? Deus. A igreja não vai fazer nada se não for Deus. Sem mim, nada podemos fazer, diz ali. Deus ama esse povo? Claro que Deus ama. Deus ama os que estão presos. Mas eles vão cumprir a pena. Está aqui escrito: obedecer às autoridades. E Paulo mandou orar pelas autoridades. Orar pelos governos. Está escrito? Orar pelas autoridades. Não ficar fazendo guerra com eles, ideológicas. Eu sou da esquerda, eu sou da direita. Não, eu quero ser de Jesus. Como dizia Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. O assunto de Paulo era Cristo. E uma vez Paulo diz assim: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quais são essas marcas que Paulo tinha? Sofrimento, perseguição, calúnia, sabe? Quase morreram numa praça, pegaram ele e Silas e deram chicotadas, pisotearam os dois homens de Deus por causa dessa palavra, e os levaram no cárcere, num presídio, você sabe disso, com as mãos e os pés amarrados no tronco, com as costas cheias de vergonha, por causa da palavra. E diz que era meia-noite. Paulo e Silas, em vez de murmurarem contra Deus, estavam orando e cantando louvores a Deus. Deus ouviu aquele louvor e respondeu com um grande terremoto, quebrou as algemas e abriu seus cárceres. É esse louvor que nós ouvimos na igreja, desse mundo gospel. Só fala em cachê, dinheiros, sabe? Para canto, se usar um cachê de 50, 60 vezes um canto. Esses grandes aspas do mundo gospel. Ou estou mentindo, ou estou julgando. Jesus diz: de graça recebestes, de graça dai. Eu recebi um dom, como é que eu vou vender aquilo que eu não comprei? Vão se dar mal. Para concluir, quando você serve a Deus, o meu pastor Getúlio convocou a igreja para fazer um projeto nas casas. Não é que ele quer, é Deus que está te movendo, despertando. Deus usa o pastor para orientar as ovelhas, despertar a direção. Falando em direção, isso aqui é uma vergonha para muita gente que não quer se orientar por essas palavras. Na Bíblia, vamos ler juntos? Salmo do rei Davi, 32 e o verso 8. Salmo 32. A igreja foi chamada para fazer a obra, não foi? Salmo 32 e o verso 8. Quando eu li isso aqui, eu fiquei realmente impactado. O rei Davi diz aqui, Salmo 32 e o verso 8. Está registrada as seguintes palavras: instruir-te-ei. Isso que é bom para a escola dominical, nos cursos, aqui tem instrução, vida de Deus. Jesus diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A faculdade aqui é Jesus, a palavra dele é uma faculdade espiritual.
Aí diz aqui: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, misericórdia, ou uma mula que não tem entendimento, cuja boca seja cabresto e freio, para que não se aparte de ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente, os que confiam e que são retos de coração. Então, a gente se alegra, se regozija em servir ao Senhor. Está servindo ao Senhor por uma causa nova, a causa do Evangelho. A última palavra do Senhor para os apóstolos foram essa, uma das últimas, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e pregar de graça. Não é cobrar para pregar, não. Foi uma loucura alguém cobrar para pregar. O preço já foi pago na cruz. Paulo diz assim: sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então nós temos que fazer isso com amor. Paulo diz assim para a igreja, para nós: o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que haja em vós também, que ele, sendo rico, se fez de pobre para enriquecer os homens. Amém? E disse mais Jesus sobre esse só pega em teologia da prosperidade. Hoje nas igrejas, da maioria, é só teologia da prosperidade. Liga a televisão. Tem que fazer um sacrifício para alcançar uma bênção. Não é assim que eles dizem? Sacrifica, meu irmão, dá o seu tudo. Quanto maior for a tua oferta, maior vai ser a tua bênção. Isso é diabólico. Deus nos abençoe pela misericórdia dele, pela graça dele, não é pelo que eu estou dando, mas o que ele já deu, ele pode dar para você. Amém, queridos? Fica aqui na igreja. Pastor Getúlio está aqui. Deus me levantou ele para ministrar a palavra com os obreiros aqui, diáconos, presbíteros. Não vamos ficar rebelando, vamos ouvir, aplicar, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não sejais como uma mula, nem como um cavalo. Que coisa terrível. Olha aqui, precisa de cabresto e freio para que não se aparte de ti. Sabe o que é isso? Eu interpreto: crente desviado. Tem muito crente aí que começou bem, agora está nas drogas, desviou na prostituição. Conheço muitos desviados. É uma loucura deixar o rebanho, isso é, o bom pastor que é Jesus, e ouvir a voz dele para ouvir o mundo. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem, mas de maneira alguma elas ouvem a voz dos estranhos. Amém? Se quiser, pode ouvir e obedecer. Ele não vai forçar ninguém. A Bíblia diz assim lá no Velho Testamento: não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Guiar-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, mas pelo Espírito. É o Espírito Santo que faz a obra. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura católicos, nem muçulmanos, nem evangélicos, nem xiitas ou budistas. Adoradores. Que Deus nos ajude para que nós sejamos de fato uma igreja diferenciada, como está escrito lá no Velho Testamento, no livro de Malaquias, acho que é 10 e 16. E vereis a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Claro, há uma diferença. Deus honra aqueles que o honram, mas Deus vai desprezar aqueles que o desprezaram. Não é assim que Cristo falou? Aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai dos anjos. Mas quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai dos anjos. E é justo. Você está honrando o Rei do Universo, confessando o nome dele, ele vai também te honrar. Mas se eu me envergonhar, como diz o povo lá de Jeremias, né? Aí eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. Não é isso? Como igreja, Jeremias 17? Para finalizar, estamos vivendo agora no século 21, ano 2024. Aquela geração da Era da Pedra não gostava dessas palavras. Era vergonhosa, não era? Para eles. Mas agora, em pleno século 21, no ano 2024,
Essa mensagem que eu pregar aqui na Igreja Batista, aqui nesse lugar, você não pregar agora em qualquer parte do planeta, porque Jesus Cristo é o desejado de todas as nações. Aquela geração, ninguém sabe que eles existiam, mas aqui até hoje o Senhor não mesmo. É assim que Cristo falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Quem vai passar somos nós, pobres mortais. O profeta Isaías disse: o homem como Sousa, eu assumo isso. O homem como eu é como a flor que seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ou não permanece? O maior best-seller, dois best-sellers é a Bíblia. E você que vai evangelizar, jovens, professor, só para finalizar, quando eu pergunto em praças públicas, o diabo sempre vai usar o instrumento dele para se opor à palavra de Deus. Já me falaram muitas vezes: o pregador, quem escreveu a Bíblia? Você vai encontrar gente assim. Isso é papel. Talvez até encontrou. Aparente ser Bíblia é papel é aceitado. Qualquer um pode escrever. Já me falaram isso. Só que na hora o Espírito Santo dá a palavra na hora. Não vou discutir com a pessoa, não vou bater boca com ela, quer discutir ela. Mas eu digo assim para ele: ô jovem, cidadão, você escrever papel? Eu digo no meu bolso, sempre eu aqui no meu bolso. Nossos documentos também são papéis. O RG que está no teu bolso, aqui no meu bolso, não é papel? O CPF não é papel? É. Ora, se esses documentos são papéis, identifica-nos como cidadão e nos dá acesso à vida social, imagine a Bíblia. Ela identifica Jesus Cristo como Rei e nos dá acesso ao santuário dos santos. Quando eu ficar por ele. E é verdade. Ela o identifica como Rei. Palavras de Rei não volta atrás. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque elas testificam sobre mim. Que Deus maravilhoso. Passaram séculos e séculos. Bíblia combatida, queimada, despreza, lá até hoje ele é mesmo. Como diz os ingleses: Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está pronto para nos abençoar, para nos fortalecer. Como dizia Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando tiver um culto ao ar livre, isso é honra, não é vergonha não de sair com a Bíblia falando de Jesus. Esses caras que fazem os pancadões aí, barulho de madrugada, agitando, droga, prostituição, eles não têm vergonha. Lembra do MC Kevin, que era o rei do funk? MC Kevin veio na internet, que alguém falou de Jesus, que disse para ele, e ele respondeu o seguinte com ironia: que Jesus nada, bicho, meu negócio é dinheiro e mulher, com a boca cheia. Você viu o final da vida do MC Kevin? O cara morreu de graça. Eu falo isso nas praças. Morreu de graça, como uma prostituta. Traiu a mulher dele, lá no Rio de Janeiro, fazer um show. Todo mundo soube dessa notícia. Convidou uma prostituta para o apartamento dele, no hotel. Só que a mulher dele estava dormindo, a mulher verdadeira dele. 2 meses. E alguém acordou a mulher dele. Falou: olha, o teu marido está subiu agora lá no quinto andar com uma mulher estranha. Coitada, ela quer saber, o marido dela. Olha que ela vai abrir o elevador para ir ao quinto andar, botar aquela baixaria lá no quinto andar. Os parça do MC Kevin gritaram para ele: MC, faça, a tua mulher está subindo aí. E ele, como ele se vê no flagrante, segundo a mídia, não estou julgando, tentou pela janela do hotel, por janela, tropeçou, bateu a cabeça numa pilastra e morreu na hora, aos 21 anos de idade. Por isso que diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Vamos valorizar nossa própria alma. É aqui que você vai encontrar força, estabilidade moral, espiritual. Vai ser uma pessoa, sabe, cheia da graça de Deus. Mesmo que alguém te rejeitar, não importa. Eu não estou preocupado se a sociedade me vê como fanático, como doido. Eu não estou nem aí. O irmão Geraldo, o missionário, você vai falar: sexta-feira nas clínicas, uma multidão nos ouvindo. Fiquei tranquilo. Mas Deus me deu graça de falar. Mas duas mulheres vieram fazer escândalo. Não queremos te ouvir, está perturbando. Eu falei: cidadão, perturbando de Jesus. E outra, você não é autoridade aqui. Aqui tem autoridade, tem segurança. Ninguém falou: você está com segurança aqui na fila. Mas não quero te ouvir, você não quer ouvir? Por você, mas os outros querem. Não tem você, tem mais 100 pessoas lá. Sabe o que eu falei para elas? Você não é obrigado a ouvir também.
Aí elas ficaram gordinhas. Eu falei, olha, nem a grande top model Gisele Bündchen, que é uma das mulheres mais glamourosas do mundo fashion, nem ela com seu glamour e beleza, não é obrigada a ouvir essas palavras. Eu não estou na sua casa, eu estou no lugar público. Não tem falando sua privacidade. Quem quiser ouvir, que ouça. Nem Gisele Bündchen, querida. Mas um dia ela vai ser obrigada a descer a sepultura. Como eu vou descer, eu aponto para mim, eu vou descer, você vai descer também. Aí a pessoa sente. O cristão não pode dar trégua para o diabo. Não é aquilo que Jesus falou? Será simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Amém? Tem que falar a verdade, não é verdade? Nem Gisele Bündchen, uma mulher maravilhosa em termos de fama, de glamour, não é obrigada por isso. Mas a mulher vai ser obrigada também. Como morreu Elvis Presley, Michael Jackson, Pelé, tantas astros de Hollywood morreram. Lembra do ex-Beatle, John Lennon? John Lennon, ex-Beatle, para finalizar, numa entrevista coletiva, nos anos 80, ele diz o seguinte: nós, os Beatles, somos muito mais famosos do que Jesus Cristo. Se aqui é muito jovem, não sabe esse episódio, entra lá no Google, põe lá John Lennon desafia Jesus. E o final de John Lennon? Lamentamos a morte dele. Nem Deus queria que ele morresse. Está escrito, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Mas ele não quis. E por ironia do destino, quem matou John Lennon foi o seu fã número 1, Mark Chapman. E um autógrafo, após o autógrafo, Mark Chapman tira um revólver da cintura e dispara 5 balaços em John Lennon, em plenas ruas de Manhattan, em Nova York. E quando tocou o cadáver de John Lennon, a manchete do dia seguinte era essa: o sonho acabou. Ninguém mais fala de John Lennon, nem dos Beatles. Porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Não vale a pena seguir esse Jesus, esse Deus maravilhoso? E o mundo está no caos. A guerra lá na faixa de Gaza, 7 de outubro, os terroristas do Hamas invadiram Israel. Israel, o povo de Deus. Mataram crianças, massacraram muita gente numa festa rave. Eles mataram mais de 150 jovens. Lembra que tem mais de 150 como reféns deles. Isso é o sinal da vida de Jesus. O pleno Israel está tendo essa atrocidade. E agora eles estão revidando lá com os palestinos na faixa de Gaza, morrendo muita gente. E não é só lá, não. Olha como é que está a Rússia. A Rússia faz 2 anos ontem que está bombardeando a Ucrânia. Sangue para todo lado. 2 anos sem parar. Porque é a profecia do Senhor. Quando o filho estiver próximo, Cristo falou: para guerras, terremotos, nação contra nação e reino contra reino. Esse é o nosso final. A sua juventude agora. Jesus está voltando, está mesmo. Não é para ele ter medo. É para ficar: Senhor, maranata, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.